Está começando o canal de futebol PlayStation 2. Vamos ver mais uma rodada do campeonato. Nessa terça-feira tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que o canal de futebol PlayStation 2 após a rodada Cruzeiro e Corinthians. Esse jogo vai ser nessa terça-feira, mais uma rodada. É a rodada Campeonato Brasileiro que o canal de futebol PlayStation 2. Essa é a rodada. Mais uma vitória o Corinthians 1-0. Dentinho entrou o jogo e marcou o pneu gol dele do Corinthians. Pneu gol do Dentinho jogando o Corinthians 1-0. Mais uma vitória o Timão. Nessa terça-feira tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que o canal de futebol PlayStation 2. Nessa terça-feira tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que o canal de futebol PlayStation 2. Vamos ver a tabela, vamos ver a pós-rodada. Nessa pós-rodada, nessa terça-feira tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que o canal de futebol PlayStation 2. O que você achou esse jogo? MC 100%, fala aí. O que você achou esse jogo? MC 100%, fala aí. Então, sou MC 100%, mais uma vitória o Corinthians. Dentinho entrou o jogo e marcou o pneu gol dele, o gol a vitória o Corinthians. Dentinho marcou o gol dele, o Corinthians. E o Corinthians tá indo muito bem no Campeonato Brasileiro. E é isso, eu sou o MC 100%. Que jogo, hein? Vamos ver a torcida do Corinthians fazendo a festa. Mais uma vitória o Corinthians 1-0. Vamos ver a torcida do Corinthians fazendo a festa. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro que o canal de futebol PlayStation 2. Essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro que o canal de futebol PlayStation 2. Essa foi a rodada de hoje. Nessa terça-feira vai ter essa rodada aqui o canal de futebol PlayStation 2. Após a rodada, Corinthians e Cruzeiro. Corinthians, terceiro lugar, o Cruzeiro, segundo lugar. Vai ser jogaço. Nessa terça-feira vai ter essa rodada aqui, o canal de futebol PlayStation 2. Após a rodada, é Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro, segundo lugar, o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians é o terceiro lugar. O Corinthians está o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro está o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Que jogo! Cruzeiro e Corinthians nessa terça-feira vai ter esse jogo aqui o canal de futebol PlayStation 2.
A tabela, o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro segundo lugar e o Corinthians, a tabela, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o terceiro lugar. Terceiro lugar o Corinthians está, a tabela, o Campeonato Brasileiro. Que jogo vai ser Corinthians e Cruzeiro? Quem ganhar vai ficar o segundo lugar. Vamos ver quem vai ganhar e quem vai ficar o segundo lugar. A tabela, o Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Cruzeiro é o segundo lugar e o terceiro lugar o Corinthians. O Corinthians está o terceiro lugar, o Corinthians está. A tabela, o Campeonato Brasileiro, vai ser um jogaço, Cruzeiro e Corinthians. Esse jogo vai ser nessa terça-feira aqui o canal de Futebol PlayStation 2. Que jogo vai ser?